Olá pessoal, bem-vindo novamente ao nosso curso Enem para Todos, Resolução de Questões e Revisão de Conteúdos do Instituto Federal de São Paulo, aqui no campus Capivari. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o período colonial brasileiro e nós vamos dividir aqui em duas aulas, né? Primeiro nós vamos falar um pouco sobre sociedade e cultura nesse período colonial e depois, numa próxima aula, a gente fala sobre economia. Primeiro, lembrar que o que a gente costuma chamar de período colonial brasileiro só vai se iniciar a partir de 1530. Entre a chegada dos portugueses no Brasil em 1500 e 1530, nós trabalhamos com a nomenclatura de período pré-colonial. Seria um momento em que há um enorme comércio de especiarias feitos pelos portugueses, né? Eles ainda estão no comércio de especiarias com a Ásia, que era extremamente lucrativo. As terras da América não ficam absolutamente abandonadas. Há navegações nessa terra, né, para conhecer o território, para tentar entender as potencialidades de riqueza que ele tem. E há alguma exploração dentro dessas terras. Durante esse período, a gente vê uma relação dos portugueses, daqueles que chegam aqui, travando relações com os indígenas, relações que poderiam ser muitas vezes amistosas, então nós temos casamentos acontecendo entre portugueses e indígenas, o que a gente entende no Ocidente por casamentos. Há uma convivência de muitos portugueses que vão se tornar indianizados, né, que vão conviver com esses grupos indígenas que estavam aqui no Brasil, mas também há guerras, né, há conflitos entre os portugueses e os indígenas. Durante o período colonial, nós temos a exploração do pau-brasil através da prática do escambo, né? Enquanto você fazia trocas comerciais com os indígenas em troca desse pau-brasil que era retirado daqui. Essa exploração ela era feita por portugueses e por franceses. Então nós vamos ter aí um período em que esse território não é explorado exclusivamente pelos portugueses. Exatamente essa presença dos franceses no litoral vai ser um dos fatores que, junto com a diminuição da lucratividade do comércio de especiarias, leva os portugueses a pensarem as possibilidades de exploração desse território. Para isso, em 1530, a coroa portuguesa organiza uma expedição marítima comandada pelo Martim Afonso de Souza, que vem para o território americano, né, para o território português na América, justamente para tentar entender as potencialidades de exploração desse território. Ele vai fazer uma rota de exploração que vai muito além daquela prevista pelo Tratado de Tordesilhas. Ele vai navegar pela rota entre o Rio Amazonas até o Rio da Prata, né? Então do norte do Brasil até o território sul, do sul da América mesmo, o território argentino. Vai ter contato com europeus indianizados e nesses contatos, muitas vezes, Martim Afonso de Souza, em nome da coroa, vai declarar que esses portugueses que estavam aqui seriam donos das terras, vai conceder a eles títulos, de modo a trazer esses portugueses para o seu lado. E em 1532 ele cria a primeira vila do Brasil, que é a Vila de São Vicente, ali no litoral de São Paulo. Nessa região, ele percebe o potencial de produção que esse território poderia apresentar para Portugal. O problema seria a falta de recursos. Portugal não tinha recursos o suficiente para fazer essa produção. Diante disso, Portugal vai tentar uma estratégia para conseguir recursos e possibilidades de fazer produção no Brasil, nesse território americano. E a solução encontrada por Portugal foi a mesma que ele tinha usado em ilhas do Atlântico, como as capitanias hereditárias, né? Então, a pessoa que recebia essa capitania, ela era conhecida como donatário. Eles eram geralmente nobres portugueses. No caso do Brasil, a gente não trata da alta nobreza, mas de uma média e baixa nobreza portuguesa. Essas capitanias, elas tinham algumas características, né? Como o próprio nome diz, ela é hereditária, então ela pode ser herdada de pai para filho. Mas ela não pode ser vendida, ela é inalienável e ela não pode ser dividida, portanto eu não posso deixar ela como herança para duas pessoas diferentes, por exemplo. As fronteiras, elas foram definidas a norte e a sul. A fronteira para dentro do continente, a oeste, dependeria da exploração que o fidalgo fizesse. Então, o Brasil
considerando o Tratado de Tordesilhas, ele foi dividido em 15 lotes diferentes, sendo que 12 pessoas receberam capitanias. Então, nós temos donatários que receberam mais de uma capitania neste momento. Os donatários, eles podiam explorar a terra da maneira como eles achassem melhor, eles podiam doar sesmarias. Sesmarias são grandes fazendas, né? Então, eles poderiam ali trazer pessoas para fazer essa colonização e doar grandes extensões de terra para essas pessoas. E eles podiam também explorar a mão de obra indígena dentro dessa região. Tá? Alguns deveres que eles tinham ao receber a sua capitania, eles deveriam promover a colonização, então, de alguma forma eles deveriam convencer as pessoas a virem morar na América, pagar os impostos à coroa portuguesa, impostos que eles também poderiam cobrar ali dos sesmeiros que eles arrumassem, e eles deveriam obedecer ao rei. Importante marcar que essas capitanias não eram propriedades privadas, né? A terra continuava sendo da coroa espanhola, a terra continuava sendo da coroa portuguesa. O que a coroa está cedendo ao donatário é o direito de exploração dentro dessa terra. Bom, não deu tão certo quanto Portugal esperava, e os problemas que se colocam, primeiro a distância, né? Uma coisa é um donatário explorar as terras próximas a Portugal, como por exemplo nas Ilhas de Madeira e Açores. Mas uma viagem até o Brasil é uma viagem extremamente longa e muitos desses nobres não estão dispostos a vir morar na colônia, o que seria necessário para fazer a exploração da sua capitania. Existe uma dificuldade de enfrentar os corsários, os piratas que faziam ataque às terras americanas naquele momento. Também existe uma hostilidade dos povos indígenas, claro que estão tendo as suas terras invadidas, mas também de muitos daqueles portugueses indianizados que viveram aqui no período pré-colonial, porque eles sentiam que eles não estavam sendo, que o seu direito como primeiro colonizador, vamos colocar assim, não estava sendo respeitado, agora que Portugal tinha escolhido outras pessoas para dominarem essa terra. E existem tensões religiosas lá na Europa que geram conflitos e que muitas vezes impedem essas pessoas de buscarem a colonização como dentro da América como a melhor opção para elas. No entanto, algumas das capitanias prosperaram. As principais são Vicente e Pernambuco, mas a gente ainda tem a capitania de Ilhéus, da Bahia. No geral, essas capitanias prosperaram porque foram feitas entre os donatários e os os portugueses indianizados que já estavam aqui, foram feitas alianças, e especialmente por conta da criação dos engenhos. E aí o destaque efetivamente é para Pernambuco, porque Pernambuco tinha terras muito favoráveis à produção da cana-de-açúcar, e ali vai começar a se formar um sistema monocultor escravista de produção de açúcar. Como as capitanias fracassaram, Portugal vai buscar um novo modelo de colonização e, a partir de 1549, Portugal instala no Brasil uma outra forma. O objetivo era efetivamente implementar o pacto colonial dentro da colônia, e a estratégia para isso era centralizar o poder. É nesse sentido que nasce o governo geral, sendo o nosso primeiro governador geral, Tomé de Souza, como eu disse, em 1549. O governador geral passava a se tornar o poder máximo dentro da colônia, ainda que houvessem outras pessoas, outros funcionários que viessem aqui para ajudá-lo, e aos poucos, ao longo dos anos, as capitanias improdutivas elas vão sendo retomadas pela coroa portuguesa. Uma vez que eu instalo um governo geral, é preciso também começar a instalar uma sede para esse governo. Já existia a Vila de São Vicente, vão ser criadas novas 2 vilas, Olinda e Salvador, e essa última, Salvador, foi escolhida como capital. A escolha de Salvador está ligada a uma proximidade com a Europa, né? O Nordeste brasileiro é uma região mais próxima da Europa do que qualquer outra região dentro da América. A facilidade de portos naturais que existem ali na região,
e também a proteção geográfica que a região de Salvador trazia. Salvador tem a Cidade Baixa, que está ali no nível do litoral, nível da praia, e você tem a chamada Cidade Alta. O fato de você ter, como dá para perceber aí na imagem, essa montanha, vamos colocar assim, ela criava um nível de proteção maior para a instalação do governo na parte alta da cidade, impedindo dessa forma que um ataque marítimo fosse tão fácil à capital como poderia ser em outras regiões, por exemplo. Com o governo geral, Portugal começa a tentar instalar efetivamente e impor o seu poder dentro da região. E vai contar para isso com a ajuda fundamental da Igreja Católica. Especialmente na figura dos jesuítas, a Igreja Católica ela se torna um dos grandes braços da colonização dentro da América. E aí vale para a colonização portuguesa e para a colonização espanhola. Entre as funções que a Igreja Católica se propõe a fazer está a catequese. Os primeiros jesuítas vieram para cá junto com o nosso primeiro governador-geral, Tomé de Souza, e um desses jesuítas, o padre Manuel da Nóbrega, vai fundar uma vila já ali próxima do litoral. Em 1554 surge a Vila de São Paulo de Piratini, fundada em torno do Colégio Jesuítico. Essa função deles, ela tinha um papel importante de tentar fazer um apaziguamento dos indígenas que viviam na região, porque obviamente esses indígenas não aceitavam a colonização como os portugueses gostariam, eles viam aquilo como uma invasão das suas terras, o que realmente era. Para fazer essa apaziguação dos indígenas, muitos desses jesuítas vão passar a viver entre grupos indígenas aqui na América. E muitas vezes isso passa por uma imposição cultural da cultura europeia sobre os indígenas. Para fazer essa imposição, minimamente esses jesuítas vão conhecer um pouco da cultura indígena. O José de Anchieta, que foi um dos maiores nomes da Companhia de Jesus presentes no Brasil, por exemplo, vai ser responsável pela escrita de uma gramática tupi, ainda que não faça muito sentido a ideia de uma gramática tupi, mas ele é responsável por trazer para a gente, para conhecer um pouco desse idioma, dessa língua que tantos grupos indígenas do litoral brasileiro tinham idiomas, tinham línguas parecidas com essa. O tupi é um tronco linguístico e conhecer esse tronco ajuda a conhecer boa parte dos idiomas presentes aqui na América. Em 1570, por uma pressão da Companhia de Jesus, vai ser efetivada uma lei que proíbe a escravidão indígena no Brasil. Obviamente que isso não quer dizer que a escravidão indígena não tivesse acontecido. Os próprios jesuítas exploravam a mão de obra indígena nas vilas que se formavam na época e garantiam que a guerra justa, a guerra contra aqueles grupos indígenas que não se submetiam à colonização, ela era possível, ela era uma solução. Mesmo os próprios portugueses, em diversos momentos, quando a mão de obra escravizada negra não era uma possibilidade, vão utilizar a mão de obra escravizada indígena sem grandes problemas. Para pensar um pouco dessa sociedade, também depois, quando a gente for pensar a parte econômica do Brasil, é importante pensar quem foram os intérpretes, quem foram aquelas pessoas que pensaram e estudaram essa questão. Então, pensar os intérpretes é pensar aqueles grupos, aqueles intelectuais, aqueles pensadores que desde a independência tentaram interpretar essa história brasileira como se ela fosse única. E a partir daí entender a nossa formação cultural, política, social, econômica e também as possíveis heranças históricas que nós tivemos. Algumas questões são importantes a gente ter atento sobre essas interpretações, Eu trago aqui para vocês dois grandes modelos de interpretação que vão surgir. A gente tem um modelo que vai focar nas questões econômicas, vamos colocar assim, Então, os modelos que olham muito mais para a economia como se ela fosse a grande chave para entender o período colonial brasileiro. E aí eu destaco dois nomes, o Caio Prado Júnior, com o livro Formação do Brasil Contemporâneo, de 1942,
e o Florestan Fernandes com a interpretação do negro na Sociedade de Classes, livro de 1964. No entanto, tem aqueles intelectuais, aqueles pensadores que vão dizer que a chave está em pensar a sociabilidade, a formação social do Brasil a partir da colonização. E aí se destacam a figura do Gilberto Freire, com Casagrande e Senzala, livro de 1933, e o Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil, de 1936. Importante sempre estarmos atentos a algumas questões. Quem escreve essas interpretações são homens brancos de classes altas ligados às universidades ou às instituições governamentais. Por que é importante ter isso? Porque a gente vai ver o lugar de onde eles estão falando, qual a interpretação deles tem uma relação direta com esse lugar de onde eles falam. E também quando eles escreveram, porque obviamente existe uma tendência da época que eles estudam para a gente olhar. Então, livros escritos na década de 30, eles estão ali sobre uma influência do pensamento, dos estudos, das formas de pensar dos anos 20 e 30. Mesma coisa, para livros escritos na década de 40, já vão ter outra forma de pensar, década de 60 ainda outra. Isso é importante porque isso vai ajudar a gente a também entender como eles interpretaram o Brasil. Eu escolho essas interpretações porque elas ainda estão muito presentes na forma como normalmente se fala dessa história. Mas é importante marcar que nós temos críticas a todas elas. Existem limitações e problemas em todas essas formas de visão dentro do Brasil. Eu vou trazer um resuminho para vocês de algumas delas. Eu começo com a Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior. Bom, o que o Caio Prado vai trazer para a gente é que o grande sentido da colonização era a questão econômica e, para ele, o engenho é uma grande empresa comercial, Então, toda a organização da colônia, ela partia das necessidades econômicas e a única questão que se pensava era o lucro. E aí ele marca essa ideia que ficou muito comum no ensino básico brasileiro, que havia modelos de exploração, modelos de colônias de exploração e outros modelos de colonização que ele batiza de colônias de povoamento. Dentro da historiografia hoje já não é uma ideia que se utiliza mais, essa ideia de colônia de exploração, colônia de povoamento, uma vez que a gente pode marcar com toda certeza que não há povoamento sem exploração, não há exploração sem povoamento. Também nasce do Formação do Brasil Contemporâneo a ideia de que o Brasil teria passado por 3 grandes ciclos econômicos, a cana-de-açúcar, o ouro e o café. Também é uma ideia que vem sendo criticada porque isso dá a sensação de a gente ter um grande produto que tem o seu auge, depois a sua queda e desaparece, o que efetivamente não é real, Para qualquer pessoa aí, a gente consegue perceber, por exemplo, que cana-de-açúcar está presente no Brasil, na produção brasileira, até hoje sem grandes problemas. Então, essa ideia de um produto que tem o seu auge econômico e que depois desaparece para o surgimento de outro produto, ela exclui uma série de outras tendências da economia, mas aí a gente fala disso na próxima aula. Bom, em Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, ele vai partir da ideia de que as tradições ibéricas determinaram as formas de ocupação da América e que o Brasil teve a sua sociedade forjada, criada ali durante o período colonial. E ele chama essa sociedade de uma sociedade do engenho. Uma sociedade criada numa natureza inóspita. Para Sérgio Buarque de Holanda, o português é um colonizador sem visão de futuro e com espírito pouco enérgico. E aqui ele tem uma visão bastante pejorativa do português e comparando com outras colonizações, especialmente as anglo-saxãs, a colonização inglesa, ele vai entender que os ingleses, por exemplo, faziam uma colonização já pensando no futuro daquela colônia, o que é um pouco absurdo, porque à época, todos os colonizadores, todas as metrópoles estão pensando nas questões que a própria metrópole pode ganhar com aquela colonização. Ele vai marcar a ideia de que essa é uma colonização forjada no patriarcado, eu já trabalho um pouco mais essa ideia com vocês,
que os grupos acabaram classificados pela cor da pele, então ele vai trazer essa questão racial como uma questão fundamental para a formação dessa sociedade colonial, e ele usa a expressão homem cordial, que muitas vezes é entendida de forma errada. O homem cordial não é o cara legal que todo mundo gosta, não, o homem cordial é aquele que não consegue se portar na vida pública diferente do que ele se porta na vida privada. Para ele, na verdade, tudo que é público é igual a ser privado, ou seja, ele age na vida pública como se as coisas pertencessem a ele. Ele não consegue ter uma ideia e um espírito de Estado, de república, de sociedade, coloquemos assim. Ele não consegue entender que aquilo que é público pertence a todos e que ele não pode utilizar como os bens particulares. Bom, a ideia do patriarcalismo trazida pelo Sérgio Buarque de Holanda, ela parte da ideia de que a vida acontecia dentro do engenho, efetivamente. A gente pode ter um governo geral, mas é dentro do engenho em que as coisas realmente ocorrem no período colonial. E por conta disso, o senhor de engenho, ele se formaria como o grande poder da colônia. Alguém que tem o poder sobre todos os outros membros que estão ali dentro, sejam as mulheres, os escravos, os indígenas e os mestiços. Então este senhor de engenho, ele se coloca acima de todos os outros. Para ele, o patriarcalismo é o que dá origem a essa sociedade do açúcar, onde existe uma miscigenação e um convívio dos grupos, mas há uma ideia de uma hierarquia que é vista como natural e predominava ali na mentalidade da época. Então, ele fala, né, que essa semântica do açúcar, ela passa para a sociedade, uma vez que este senhor de engenho, ele vai ser o homem branco com esse grande poder durante a história colonial do Brasil e se mantendo assim a partir de outros momentos. Bom, o Gilberto Freire, em Casagrande e Senzala, ele vai partir da ideia, né, desses dois polos, o primeiro deles a Casa Grande, concordando com a ideia de que a Casa Grande, ali dentro do engenho, era onde se passava o mundo político, social e econômico da colônia. Então, efetivamente, pode haver o governo geral, mas era na Casa Grande onde as decisões eram tomadas. E essa Casa Grande tinha o domínio do senhor. No entanto, nessa casa também passavam negros e indígenas. Então, ele vai falar que uma das marcas que nós temos dentro da formação ali dessa sociedade colonial, inicialmente, é a miscigenação, porque a senzala, ela seria indissociável da Casa Grande. Seria impossível pensar a Casa Grande sem pensar conjuntamente a senzala. E aí uma das questões mais problemáticas da obra do Gilberto Freire é que ele diz que haveria uma proximidade, uma relação entre senhores e escravizados que ia além da relação de dominação. Ele chega mesmo a afirmar que muitas vezes os escravizados tinham um carinho pelos seus senhores. Ele não usa a palavra, mas a ideia que ele trabalha dentro da obra, ela dá a ideia de que no Brasil se forma uma democracia racial, ou seja, uma sociedade onde não impera o preconceito, porque brancos e negros viveriam de forma conjunta. Claro, um problema absurdo nessa interpretação, mas que faz muito sentido com as teorias que existiam na década de 30 e especialmente com a comparação que o Gilberto Freire faz, que é pensar os Estados Unidos, uma sociedade marcadamente racista naquele momento, nos anos 30, uma sociedade de segregação racial. Bom, para além dessa sociedade do açúcar, que é o grande alvo de interpretação do Sérgio Buarque e do Gilberto Freire, é preciso pensar os outros grupos que estavam presentes aí nesse Brasil já no século XVI. E eu começo enfatizando, por exemplo, a figura das mulheres, né? É claro que as mulheres elas começam a estar presentes na colônia em menor quantidade que os homens, mas desde o século XVI, mas eu não posso pensar as mulheres como um grupo único e homogêneo. Existem diferenças no que se esperava das mulheres brancas que vinham para a colônia, das quais se esperava uma vida interna, uma vida dentro da casa.
Então, dessas mulheres brancas se cobrava o papel de gerar os filhos legítimos dos portugueses, de zelar pela honra da família, de manter a religiosidade cristã. Enquanto das mulheres negras que foram trazidas para cá como escravizadas, nós temos uma vida interna, porque muitas vezes elas trabalham dentro das casas grandes, elas trabalham nesse lar aí criado pelos portugueses, mas nós também temos uma vida externa, porque essas mulheres vão fazer trabalhos na lavoura, essas mulheres vão fazer trabalhos nas poucas vilas que existem. Então, as mulheres negras, elas não ficam restritas a essa ideia de uma vida interna dentro da colônia. O papel das mulheres negras é um papel do trabalho, é esse o papel que se espera ela. Seja como amas de leite, com cuidados na casa grande, mas também, de novo, com trabalho na lavoura. E, de alguma forma, essas mulheres negras foram responsáveis, quando possível, por manter as tradições africanas vivas dentro da colônia, né? Então, a gente vai ter aí essas mulheres mantendo a religiosidade, mantendo a alimentação, mantendo o mínimo de forma de agregação, quando isso foi possível. A opressão do patriarcalismo, ele exerce sobre mulheres brancas e negras, mas obviamente não é da mesma forma. Sobre as mulheres negras, elas têm uma dupla opressão. Elas têm a opressão como mulheres e elas têm a opressão como escravizadas. Então, a opressão sobre as mulheres negras é muito maior do que sobre as mulheres brancas. Mas a violência de gênero é uma constante, seja para as mulheres brancas, seja para as mulheres negras. Bom, já falei da escravidão, lembrando aí um pouco que o Brasil foi o principal receptor de escravizados dentro do século XVI, XVII, XVIII, XIX. Então, ao longo do período da escravidão moderna, o Brasil foi a região que mais recebeu escravizados. Como é perceptível no mapa, esses escravizados não vieram de uma única região da África. A África, que eu coloco aqui no plural, não está errado, eu marco a ideia de uma Áfricas para marcar a ideia de uma diversidade de povos e culturas, de uma diversidade linguística nessa região. Então eu não posso pensar que esses escravizados que vieram para cá são pessoas todas iguais, isso não existe, tá? Eles estiveram presentes em todo o território colonial. E quando eu marco todo o território, é todo mesmo, gente. Do Nordeste ao Sul, eu tive uma presença da escravização dentro do Brasil. E ela vai marcar fundamentalmente os africanos, a escravização, a nossa cultura e a nossa sociedade. Uma das formas de escravização, né, uma das formas de manter esses escravizados sob controle na região, era justamente a quebra da sociabilidade desses grupos. Então, nós temos a proibição dos ritos religiosos africanos e eles vão sendo transformados a partir do sincretismo com o católico para poderem ser mantidos. Muitas vezes você tem a proibição das famílias que vieram formadas da África, né? Existe uma ideia de formar famílias dentro das fazendas, dos engenhos, para evitar que os africanos, que as pessoas quisessem fugir, porque se o homem fugir, a família dele pode sofrer ali os castigos. Porém, aquelas famílias que já vieram formadas, era uma ideia de separá-las justamente para evitar esse contato maior e essa força que o grupo familiar pudesse trazer. E muitos engenhos preferiam justamente adotar africanos de várias regiões diferentes como uma forma de garantir que não houvesse uma formação tão fácil de sociabilidade. Então, a presença de grupos diversos é uma forma mesmo de controle que eles vão adotar sobre esses povos. A violência é a grande marca da escravização no século XVI, a escravização moderna. A forma como você vai introjetar a autoridade do Senhor sobre aquela população, ela passa pela ideia de marcar, e às vezes marcar fisicamente o escravizado de uma forma violenta, para que ele entenda que ele se tornou propriedade de alguém. Então, a violência é uma das principais marcas que nós temos
da escravização na Idade Moderna, e essa violência ela foi extremamente utilizada dentro do Brasil. Bom, não são poucos os relatos que existem sobre como o Brasil tinha os locais de violência pública contra os escravizados, os pelourinhos, onde os senhores enviavam os seus escravos para serem chicoteados de forma pública, por exemplo. Nas próprias fazendas isso também acontecia. Então, não dá para pensar a escravização dentro do Brasil, dentro da Idade Moderna, sem pensar o quanto a violência é um fator fundamental dessa escravização. Já entrando no século XVII, nós temos um período da história do Brasil demarcadamente como o Brasil holandês. Em 1630, houve uma invasão holandesa na região de Pernambuco, especialmente, e que os holandeses, que já tinham tentado antes, mas tinham falhado nessa invasão, eles tentaram antes uma invasão a Salvador e falharam, vão tomar o controle muito rapidamente da região ali de Pernambuco, principal região de produção de açúcar do Brasil. Houve uma resistência da população, no entanto, não houve a ajuda da metrópole. Portugal, neste momento, passava pelo período da União Ibérica, Portugal estava sob controle espanhol, e justamente esse controle é um dos motivos que leva os holandeses a fazerem a invasão do Brasil. E Portugal, sem condições, porque tentava recuperar, começava ali o processo para tentar recuperar a sua autonomia política, não consegue ajudar a população a resistir contra essa invasão. Alguns senhores, passado ali alguns meses, começam a sair da resistência para ajudar os holandeses. Isso vai levar os holandeses a vencerem a guerra contra os senhores em Pernambuco, mas não só isso, aumentar a área conquistada. Então, em 1634, eles dominam desde a região do Maranhão até a foz do Rio São Francisco. Tá? Bom, a partir desse domínio, depois de 4 anos de guerra para controlar essa região, uma das questões que os holandeses precisavam fazer para retomar o seu lucro era garantir uma retomada da produção açucareira dentro da região. E para isso, foi o Conde Maurício de Nassau, que foi Conde Maurício de Nassau, enviado para cá como governador deste Brasil holandês, vai começar a tomar ações para que o lucro fosse garantido dentro da região. Tá? Bom, o Brasil holandês aí com Maurício de Nassau, ele passa por um período grande de desenvolvimento urbano e cultural. Há uma retomada da produção a partir da aliança com os senhores portugueses. E como os holandeses são de religião protestante e os portugueses são católicos, vai ser instaurado por Maurício de Nassau na região uma liberdade religiosa. Claro que ainda haviam proibições, por exemplo, o casamento entre protestantes e católicos continua proibido. Essa é uma liberdade religiosa para o protestantismo e o catolicismo, ela não vai atingir, por exemplo, as religiões de matriz africana, né? Ela não vai atingir os cultos africanos ou indígenas. Mas, por conta dessas decisões, o Gilberto Freire, por exemplo, ele é um cara que vai falar de um caráter empreendedor do calvinismo. Empreendedor porque eles construíram várias casas, várias melhorias nesse Brasil, né? Então, transformando ali Recife na sua capital, ele vai construir palácios, pontes, canais, jardim botânico, jardim zoológico, observatório, igrejas, sinagogas. E tudo isso ressaltava para o Gilberto Freire a ideia de que haveria ali um empreendedorismo muito maior do calvinismo. Bom, eu sempre questiono como que a gente pode falar numa ideia de empreendedorismo quando a base da exploração ainda é a escravidão, né? Então, o Gilberto Freire ele ignora que houve uma manutenção e uma intensificação da exploração da escravidão nesse período, né? Quem realmente está produzindo são os escravizados. É claro que existia uma proposta civilizatória na região, Recife é a capital,
Mas esse ambiente é mais explicado pelo interesse econômico dos holandeses, que queriam desenvolver a produção açucareira no máximo possível, do que efetivamente por uma ideia empreendedora dentro da região. Tá? Chama a atenção aqui que durante o domínio holandês nós tivemos a presença de muitos pintores europeus que vêm para o Brasil. Mas quando a gente olha para a obra deles, a gente sempre tem que estar atento que nós estamos vendo o olhar europeu sobre o Brasil e não um retrato efetivo do que é esse Brasil. Então eu trago aqui algumas imagens pintadas pelo Frans Post e pelo Albert Eckhout. Vou destacar essa última imagem que vocês podem estar vendo aqui, né, do retrato da mulher tapuia, do Albert Eckhout. E é óbvio, bom gente, na Mameluca a gente já vê que dificilmente ele realmente conviveu com mulheres indígenas, né, porque a gente consegue perceber que é absolutamente diferente o que ele pensa de como uma mulher indígena se vestiria dentro do Brasil, mas eu chamo atenção para essa última obra, porque você pode ver que numa das mãos, né, na mão direita, essa mulher carregaria uma outra mão, enquanto haveria um pedaço de pé aqui na cestinha que ela carrega. Essa é uma ideia de marcar essa selvageria desses escravizados, desses indígenas. A ideia da antropofagia, que não tem nada a ver com o que ele está propondo dentro dessa obra. Ela não acontecia desse jeito, mas é uma forma de você marcar também a selvageria dos povos indígenas e, consequentemente, você marcar como o domínio europeu sobre esses povos era necessário. Bom, o domínio holandês sobre o Brasil ele se mantém até 1654, mas a partir de 1640 nós começamos a ver um novo contexto. A restauração portuguesa, Portugal consegue finalmente se livrar do poder espanhol, a dinastia dos Bragança assume a coroa, mas para isso Portugal precisou fazer uma aliança com franceses, ingleses e holandeses para vencer os espanhóis dentro dessa guerra. Diante dessa aliança foi assinado com a Holanda, em 1641, uma trégua dos 10 anos, que garantia que durante 10 anos os portugueses não tentariam a retomada do território brasileiro. Tá? Porém, em 1644, Maurício de Nassau volta para a Europa, demitido do seu cargo de governador, e a Companhia das Índias, que havia investido, né, feito todos os investimentos pedidos por Nassau, tanto na cidade quanto para a retomada da produção dentro dos engenhos dos portugueses, passa a cobrar todo o dinheiro investido dos colonos com juros. Isso vai gerando uma série de revoltas dentro do Brasil que ficam conhecidos como guerras brasílicas. Né? A principal delas, a insurreição pernambucana, iniciada em 1645 e que vai se terminar só lá em 1654. O auge dessa insurreição se dá na Batalha dos Guararapes, entre 1648 e 1649, que serviu aí de inspiração para várias pinturas históricas feitas no século XIX sobre o Brasil. E a partir de 1651, quando termina a trégua dos 10 anos assinada entre Portugal e Holanda, os portugueses começam a dar ajuda aos pernambucanos para efetivar a expulsão holandesa, enfim, em 1654. Porém, essa expulsão ela só efetivamente se consolida com o Tratado de Haia, 1661, quando a Holanda reconhece a derrota. Ela reconhece que ela não vai tentar retomar o território, mas para isso ela pede uma indenização que foi paga por Portugal com 6 toneladas de ouro, e também a Holanda sai do Brasil tendo uma série de conhecimentos sobre como fazer a produção do açúcar, que vai permitir aos holandeses começar uma produção açucareira nas ilhas que eles tinham domínio sobre o Caribe. Isso vai levar, na segunda metade do século XVII, a uma queda na lucratividade da produção açucareira no Brasil, porque passa a haver uma concorrência maior, uma quantidade maior de açúcar sendo produzido, faz com que o preço do produto caia.
Então, a economia açucareira no Brasil, ela entra em decadência não exatamente porque a gente deixa de produzir o açúcar, mas porque a lucratividade desse açúcar começa a diminuir. Tá? No século XVIII, nós vamos ter uma sociedade da mineração sendo instaurada dentro do Brasil, e aí a gente também fala de mudanças na sociedade a partir dessa mineração. A mineração ela acontece principalmente nas regiões urbanas, né? Então, você tem ali a exploração das lavras de ouro, mas em torno dessas regiões nascem vilas, nascem cidades, nascem comarcas, que começam a ter uma necessidade muito grande de produtos. Então, a necessidade dos moradores, a necessidade do comércio leva a investimentos dentro da região e vai levar a possibilidades novas de produção, de oferta de serviços. Nós temos, por exemplo, em Diamantina, a região, né, chamada de Arraial da Tijuca, na época, que vai ter a exploração de diamantes e pedras preciosas, se torna uma das principais regiões urbanas do período colonial. A gente tem uma mobilidade social muito grande nessa... Vou refazer a minha frase. Nós temos uma possibilidade de mobilidade social muito maior do que na época dos engenhos, né? Porque nós passamos a ter a ideia de uma classe média, com funcionários da coroa, com os donos de lavras, que formam aí a elite dessa sociedade. Mas nós temos uma camada média, que era o que inexistia durante o período dos engenhos, com comerciantes, artistas, faiscadores, trabalhadores da cidade. Claro que na parte mais baixa dessa sociedade continuam existindo os escravizados, mas no período colonial, no período da mineração, a parte da mineração possibilita uma maior possibilidade de alforrias, né? Então, seja através do contrabando, dos escravizados que conseguem contrabandear um pouco do ouro, seja daqueles que trabalham como escravos de ganho nas cidades, são escravos que vão fornecer alguns serviços dentro da região. E por isso, conseguem comprar a sua alforria, então a gente vai ter uma população de ex-escravizados muito maior do que a gente assistiu no século XVI ou XVII. E também existia a possibilidade da união entre escravas e senhores, uma união pública, mas não legalizada, uma vez que a igreja não previa essa possibilidade de casamentos. Por isso eu uso a palavra união, eu não gosto de usar a palavra casamento. E é importante demarcar que nem sempre essa união partia da livre e espontânea vontade dessas mulheres escravizadas. Muitas vezes elas eram obrigadas a estar nessas relações. Esse período também vai ser fundamental para a explosão do primeiro grande estilo de arte genuinamente brasileiro. Ah, mas não existe barroco fora do Brasil? Sim. O barroco foi um estilo característico da Europa no século XVII, ele nasce ali no período da Contra-Reforma, mas ele ganha uma originalidade estética no Brasil que vai tornar o barroco brasileiro diferente de todos os outros que foram produzidos dentro da Europa. Eu destaco aqui para vocês dois grandes nomes desse período, né, da arte barroca, o Manuel da Costa Ataíde, conhecido como Mestre Ataíde, que foi um pintor que, diferente do que faziam os pintores lá europeus sobre o barroco, usava cores fortes, cores vivas e que vão combinar perfeitamente com a estética utilizada pelo Aleijadinho dentro das suas obras. Então eu tenho aqui duas obras pintadas pelo Mestre Ataíde, uma na Igreja de São Francisco, em Ouro Preto, outra na Matriz de Santo Antônio, em Santa Bárbara. E diferente do barroco europeu, que usava cores mais escuras, contraste claro e escuro, o Mestre Ataíde ele usa as cores fortes para chamar a atenção. Bom, o segundo grande nome que eu trago é justamente do Antônio Francisco de Lisboa, conhecido como Aleijadinho. O apelido dele decorre de uma doença degenerativa que vai deformar o seu corpo. Ele era um homem mestiço, ele era um homem negro, filho de português como escravizada, e ele atuou como arquiteto, escultor, entalhador e ornamentista. Dominava todos os procedimentos, desde fazer uma planta de um prédio até o seu acabamento. Algumas das obras mais conhecidas do Aleijadinho, a gente tem os 12 Profetas, que está lá na cidade de Bom Jesus do Matozinhos,
12 esculturas feitas por ele em pedra-sabão, um tipo de material que era predominante na área de Minas Gerais e que só existia ali e que ele vai utilizar para fazer essas esculturas, tá? Então, e além disso a gente tem as igrejas construídas por ele também, que vão desde da planta base até a construção dos acabamentos dentro da igreja, juntando aí muitas vezes com a obra do mestre Ataíde. Ele é considerado um dos artistas barrocos, um dos maiores artistas barrocos de todo o mundo. Pessoal, eu sei que é muita coisa, mas aqui a gente conseguiu revisar basicamente toda a formação social do Brasil no período colonial. E nos próximos vídeos a gente vai ver um pouco como isso se apresenta pra gente em algumas questões dentro dos vestibulares.